Eclesiastes capítulo 3, de 1 em diante. Vamos lá. Se você puder projetar para mim, ler em algum lugarzinho aqui. Isso. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Próximo. 2. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar ou construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de alegria. Amém? Quantos podem dizer amém? Amém? Bom, a gente sabe que é um texto muito conhecido, né, até pregado em muitos momentos de casamentos, tal. E a gente sabe que tempo e propósito, aqui ele não escreveu a palavra propósito, ele embutiu o propósito, ele qualificou o propósito, ele quantificou o propósito, não é? Propósito de nascer, viver, comer, descansar, ajuntar, de espalhar, construir, tudo isso são propósitos. Então, se a gente fosse fazer um resumão, a gente diria assim: há tempo para todo propósito. Aliás, ele fala isso debaixo do céu. A primeira frase ele abre com isso: há tempo de todo propósito debaixo do céu. Nós brigamos contra o propósito, nós seres humanos. Como assim, bispo? Por exemplo, quantas pessoas você conhece que trabalham, avançam à noite? Avançam à noite, né? À noite até às 10, até a meia-noite está trabalhando, enquanto ele diz que a noite é tempo de descansar. Então, quantos você conhece que na hora do almoço não param? Vou comer um sandubão, vou comer uma barrinha de proteína e vou tocar. Ou seja, nós queremos sempre gerenciar o tempo. O homem fica muito inseguro quando ele perde o controle da gestão do tempo. Ele quer que o tempo obedeça a ele e não ao propósito. Só que tem algo maior do que eu, do que você, do que nossa vontade, do que nossa intenção, né? Que é trabalhar. Tem algo mais forte, que é uma lei. Isso que ele está falando tornou-se uma lei, né? Uma lei, quase uma lei da natureza. Tempo serve a um propósito. Diga comigo: tempo serve a um propósito. Você não precisa preocupar em perder o tempo. Tem gente que diz: não perca tempo, não perca tempo, não perca tempo. É a expressão mais furada, fuleira que existe. Essa expressão está errada. Nós deveríamos trocar a palavra: não perca o propósito, não perca o propósito, não perca o propósito, não perca o propósito. Porque você não tem como perder o tempo. O tempo, você não tem como segurar o tempo. Você não tem como adestrar o tempo. Mas você tem como segurar o propósito. Você tem como adestrar o propósito. O tempo passa por cima de você. O tempo te patrola. Quer você fica quieto em casa, quer você lê, quer você vai trabalhar, quer você está na academia, quer você está andando. Aonde você estiver, o tempo, meu filho, você não segura o tempo. Ninguém doma o tempo. Pronto. Ninguém doma o tempo. O tempo é indomável. Mas você doma o propósito. O tempo não é teu, o tempo não é meu, o tempo é de Deus, o tempo é do universo. 24 horas por dia, 60 minutos por hora, 60 segundos por minuto, né? 7 dias na semana, 12 dias no ano, 30 dias no mês. Esse tempo, ele é do universo. Então eu não tenho como administrar o tempo, eu não tenho como domar o tempo. E não é problema nosso o tempo. Ele vai embora, ele passa. Mas eu tenho como domar o propósito. Eu não tenho como segurar o tempo, mas eu tenho a responsabilidade. Não só a possibilidade, mas a responsabilidade de domar o propósito. E eu estou aqui hoje para te dizer que em nome de Jesus você vai dominar seu propósito. Você não vai perder seu propósito 1 minuto em Deus. 1 minuto. Pode dar uma salva de palmas forte. Então aí, esse é o objetivo desse texto. O objetivo de Eclesiastes é dizer: gente, vocês não vão segurar ou domar o tempo, mas vocês podem domar o propósito. Porque o tempo ele está te sendo delegado, dado para cumprir um propósito. Se eu alcanço o propósito,
eu ganhei o tempo. Se eu perco o propósito, eu perdi tempo. Aí eu investi 1 ano, 2 anos, 3 anos na empresa, né? E aí no final, não deu legal, foi mal, né? Acabei com dívida. Você perdeu o quê? Propósito. Quando você perdeu o propósito, você perdeu o tempo. Você perdeu o tempo. Você só perde o tempo quando você perde o propósito, porque o tempo vai embora. Ninguém segura o tempo, ninguém doma o tempo. Ninguém tem capacidade de frear o tempo. É impossível. Ninguém estoca o tempo e nem estoca o vento. Só para rir um pouquinho aqui. O tempo e certas coisas da natureza são indomáveis. Né? Bom, vamos lá, vamos continuar. Então eu tenho tempo para propósito de almoçar, de tomar café, né? E o propósito daquele tempo é cuidar da sua saúde. Quando você viola aquele tempo, quando você viola aquele propósito, você viola uma segunda variável, que é a sua saúde. Você vai dormir 2 da manhã, vai acordar às 6, você não vai comer, não vai almoçar, vai passar um sandubão de qualquer jeito. Quer dizer, isso aí é uma duplicata que vai te ser cobrada um pouco na frente. Porque você está violando o propósito. Você não está violando o tempo, você não está ganhando tempo. Aí eu estou ganhando tempo aqui, então eu vou comer uma sandubinha, uma barrinha hoje, né? Você não está ganhando tempo, você está trocando o seu tempo, aquele tempo de propósito de cuidar de você, você está trocando por um pouquinho mais de dinheiro, que depois vai custar muito mais. O hospital, a saúde, a fragilidade, a impossibilidade de você produzir, de você tornar produtivo. Então, há um esforço muito grande na palavra de Deus sobre isso. Deixa eu te dar 2 versículos muito rápidos. Anota aí, pega a sua caneta e anota. Tem 2 palavras no hebraico para tempo. Tem em Gênesis 14:1, a palavra usada aqui, naquele tempo, Gênesis 14:1, falando sobre Abraão, sobre as guerras, né? Naquele tempo, a palavra tempo aqui, sucedeu que naquele tempo, Rafael, rei de Sinar, é a batalha que Abraão lutou para buscar Ló e os cativos de Sodoma e Gomorra, que foram presos. A palavra naquele tempo aqui é Yom, Yom, Y-O-W-M, Yom. E a palavra Yom aqui quer dizer assim, dia. Quando usa a palavra Yom no hebraico, é tempo preciso, é tempo cronológico, é tempo exato, cronos no grego. Yom é um tempo, é dia, mês. O texto aqui no hebraico foi muito objetivo. Naquele dia, naquela hora, naquele momento, naquela estação, naquele mês, Abraão subiu para a guerra. E havia poços de petróleo. Ele escolheu um momento onde a natureza conspirava a favor da guerra, da batalha dele. Por isso que Abraão subiu para aquele momento, naquela batalha. Eles tinham desvantagem em números. O exército de Kedorlaomer era maior do que o exército de Abraão. Então aqui a palavra Yom. Eclesiastes, o segundo texto é o Eclesiastes 3:1 que eu li para vocês. Aquele que quando diz há tempo para todo o propósito de Eclesiastes 3:1, ali a palavra não é Yom, a palavra aqui é F, E-T-H-F. E essa palavra F é épocas, significa período, significa estações da vida. Tem estação da vida quando você vai conseguir o seu propósito. Calma, não brigue contra a estação do propósito de Deus. Entenda isso e espera a estação própria. Não viole o propósito do tempo. Ou em outras palavras, que o seu propósito não conflita com o propósito do Deus eterno. Vai chegar vai chegar a estação, a época, tudo que você anseia, a época de